Agora vamos ouvir a palavra do Senhor através do pastor André. Seja bem-vindo, meu querido, venha. Aí Deus transforma num pastor, que coisa maravilhosa, viu? Deus é bom demais, não é não, filho? Eita glória. Estenda as suas mãos. Deus amado, Deus querido, está aqui o teu servo, Pai. Ele se preparou, mas que o teu Santo Espírito enche agora teu servo, Pai. E que dos lábios dele venha sair a palavra que vai encontrar guaridas nos nossos corações, Jesus. Prepara as nossas vidas para recebê-lo, pois queremos ouvir a tua palavra através do teu servo. Usa teu servo conforme o teu querer. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. É, lindão. Olha que cabelo bonito. Deus abençoe. Mexe não. Aí não sai não. Depois de uma oração dessa aí fica fácil pregar. Amém, irmãos? Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aqui por estar na casa do Senhor Jesus? Dá uma salva de palmas bem forte para Ele. Senhor, recebe esses aplausos, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está com a expectativa aqui no Espírito Santo, levante a mão. Glória a Deus. Não tem homem, por mais que ele seja estudado, letrado, ou por mais que ele busque a presença do Espírito Santo de Deus, nunca coloca a expectativa no homem e nem na mulher, mas sim no Senhor. Porque Deus pode confundir, amém, irmãos? Já vi culto de eu chegar assim e falar, rapaz, aquele irmão ele prega, precisa ver como é que é. Chega na hora o irmão rouco, e um que você não dá nada começa a pregar, é o Espírito Santo de Deus que se manifesta através das pessoas. Então não existe ninguém grande, ninguém bom, o grande sempre vai ser Deus. Nós somos os pequeninos, ao qual pela misericórdia Ele usa, para que o nome dEle seja glorificado em nome de Jesus. Agradeço pela oportunidade, dada pelo nosso pastor presidente Vanderlei Leite, essa noite. E eu queria, a pregação que Deus colocou no meu coração, que eu estudei, é uma pregação temática, onde vai ter só um tema que a gente vai estudar a respeito desse tema. Espero que Deus possa falar comigo, com cada um de nós nessa noite. Peço a atenção de todos, em nome de Jesus, que fique atento, para que nós não venhamos perder a oportunidade de ouvir essa palavra. Queria pedir aos irmãos para abrir as suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Antes de ler Tiago, eu queria contar, a gente vai falar hoje a respeito de resistência espiritual. Amém? Resistência espiritual. E para dar continuidade na palavra de hoje, eu queria contar uma história que dá direcionamento à palavra. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, ainda em concordância com a oração do pastor, Senhor, Marcelino. Eu quero Te agradecer pela essa noite, em nome de Jesus Cristo, por estar aqui na Tua presença. Senhor, eu não sou nada, meu Pai. Grande e poderoso é o Senhor. Portanto, manifesta a Tua glória através do Teu Espírito nessa noite. Eu estou disponível, Senhor. Te dou total liberdade para que o Senhor possa me usar para falar, Pai, o que o Senhor quiser falar aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Todo espírito maligno, todo espírito das trevas, roubador da palavra, que vem colocando pensamentos no amanhã, no trabalho de amanhã, uma conta para pagar, uma viagem. Nesse momento possamos estar com nossa mente, nossos olhos, ouvidos fixados para ouvir a Tua voz, Pai. Que venhamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer a boa obra, para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos crendo na vitória e na bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, para dar direcionamento, segmento à resistência espiritual, a gente ser resistente, porque é o que acontece. Tem pessoas, muitas vezes, hoje em dia, tem muitas pessoas que estão aqui na igreja, tem muitas pessoas já aí fora, que já pregou, já pastoreou, já foi obreiro. E por que eles estão aí fora? Porque eles caíram, ficaram envergonhados, foram saindo, estão afastados hoje da casa do Senhor. Eu creio que em nome de Jesus Cristo, eles vão voltar para
os caminhos do Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa vontade. Mas nós estamos aqui nessa noite, não queremos que ninguém saia aqui do aprisco. Nós queremos que todos que estão aqui continuem e dando fruto, trazendo outras pessoas para conhecer a Cristo. Não é verdade, irmãos? Então, quando eu falo sobre resistência espiritual, é isso. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, oramos, buscamos a palavra, pregamos a palavra de Deus, louvamos, mas quando chegamos diante de uma luta, uma dificuldade, abandonamos ao Senhor, como fazemos de conta que nunca a gente serviu a Deus, que nunca a gente viu o Senhor. Muitas pessoas, né, voltam para aquele mesmo barzinho, beber, fumar cigarro, e parece que nunca teve um pai que cuidou, que colocou no colo, que limpou, que morreu na cruz, um sofrimento daquele de cruz, por perdão dos nossos pecados. Então, nós temos que ter resistência espiritual. Uma certa feita, tinha um jovem da roça, um matuto, né, ele servia ao Senhor com a família, e aí ele estudava no colégio. E assim como ele, tinha várias pessoas nessa faculdade também estudando. E o tema era que o homem, ele veio do macaco, né? E o professor trouxe esse tema e falou, ó, todo mundo vai concordar comigo que o homem, ele veio do macaco e se evoluiu. E aí todo mundo da sala concordou, ficou todo mundo quieto, com medo de falar, de dar a sua opinião a respeito daquilo que crê, da fé em Cristo Jesus. E esse jovem levantou a mão e falou, pastor, professor, eu discordo que o homem veio do macaco. Eu estou falando sobre resistência espiritual. E ele falou assim, você discorda? Então explique. Ele falou, eu não vim do macaco, eu sou fruto da criação de Deus. Porque eu estava falando com ele nessa manhã antes de vir para cá, para o colégio, e ele falou comigo, e eu tenho comunhão com ele. E aí, professor, engraçadinho, rapaz. Se é assim, então, eu vou, aí puxou a gaveta, né, na gaveta da sala, puxou um ovo e falou assim, ó, se você fala que o homem veio do macaco, se você fala que o homem veio de Deus, eu defendo a tese que veio do macaco, mas você quer ser o bonzinho aqui na sala de aula? Então, vou pegar esse ovo, vou soltar em cima da mesa, ele vai rolar em cima da mesa e vai cair no chão. Se esse ovo quebrar, Deus não existe e você vai tomar uma vaia aqui no meio da sala de aula. Se esse ovo rolar e Deus segurar esse ovo e ele não cair no chão, o seu Deus existe. Ele fez aquilo no meio da sala de aula para ver se o jovem ia também se amedrontar, porque não só tinha ele de cristão ali, tinha vários cristãos, só que todo mundo ficou quieto. Ninguém se manifestou com a sua fé em Cristo Jesus. Só esse jovem. E ele falou, oxe, eu pensei que você ia fazer algo pior para alguém flutuar aqui. Isso aí é fácil, isso aí, um ovo cair e Deus segurar, isso aí é nada. Ele falou, Deus abriu o mar vermelho, fez surdo, né, ouvir, cego enxergar, isso aí é café pequeno, topei. Mas primeiro eu queria cantar um hino e fazer uma oração. Ele, que crente engraçadinho. Pode cantar seu hino. Aí ele começou a adorar, né? Começou a adorar a Deus, começou a louvar o Senhor, começou a louvar a Deus, começou a louvar, começou a louvar o Senhor. E depois ele fez uma oração. Falou, Deus, esse professor não está me desafiando. Esse professor está desafiando o Senhor. Essa luta não é minha. Essa luta é do Senhor. Pai, ele vai soltar esse ovo. O ovo vai, quando o ovo estiver descendo, o Senhor vai enviar um anjo. O anjo vai pegar esse ovo e esse ovo não vai quebrar. Mas eu te peço, pai, depois que esse ovo parar aqui rolar, que não quebrar, mata esse professor, pai. Não sei se vai ser de infarto ou se vai ser um AVC, porque com o nome do Senhor ninguém se brinca. E eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Solta o ovo, professor. Meu amigo, esse professor começou a gaguejar. Falou, papai, não, mas não tem negócio de morrer ou não morrer. Mas Deus não existe, professor. E aí o professor bota na mão direita, à esquerda. A classe que estava contra o jovem começou a dizer, solta o ovo, solta o ovo. E o professor, meu irmão, olhou para um lado, olhou para o outro, começou a suar frio. E bota para um lado e bota para o outro. Começou a gaguejar e falou, ó, gente, ó, vamos logo fazer, e logo o que interessa, desse negócio que guardou o ovo. Aonde aquele aluno passava, todo mundo sentia a presença de Deus. Mas aonde aquele professor passava, o pessoal falava, professor, cadê o ovo? E o professor foi envergonhado e o nome do Senhor foi glorificado. Eu estou falando sobre resistência espiritual. Amém, igreja? Porque muitas pessoas se calam diante daquilo que crê.
diante da sua fé. E nós devemos, Paulo, o pessoal era perseguido sempre, Paulo, porque você fala tanto desse Deus, ele não posso ocultar aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi. Eu tenho que falar. Você não defende, não fala porque você não entende, mas um dia você vai entender a respeito dessa fé. E você não vai parar mais de falar do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para sempre. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, ponto, mas resisti ao diabo. Porque sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Porque não tem como eu me sujeitar a Deus, a fazer a vontade de Deus. Está disponível para fazer a vontade de Deus e está disponível para fazer a vontade do diabo. Amém, irmãos? Eu tenho que procurar me sujeitar a fazer a vontade de Deus, está disponível para a obra de Deus e resistir à obra da carne, à obra do inimigo que não agrada o coração de Deus. Porque se eu estiver disponível para a obra de Deus e disponível a fazer o que é errado, eu não vou ter um direcionamento fixo naquilo que eu quero da minha vida. É o que muitas pessoas hoje no mundão aí que não pratica a sua fé tem. Vem até na igreja, mas depois vai para um paredão, vai para o carnaval, é casado, pega uma mulher, pega outra, e fala assim, não, eu tenho a Deus, fui na igreja acho que tem um ano, saí de lá leve, eu temo a Deus. Então o que Tiago está trazendo para a gente é que nós temos que estar disponível a fazer a vontade de Deus e não estar disponível a fazer a vontade do inimigo. Amém, igreja? Então quando alguém fala assim, você que chegou aqui na igreja agora, está quietinho no cantinho, alguém chega assim, meu irmão, estou vendo que você, tem a sua fé, sempre está aqui nos cultos, está buscando a Deus. Eu queria que você abrisse o culto domingo, pode ser? Ai, meu Deus do céu, não dá para mim não. Aí depois, irmão, está no meio de um ciclo de oração, o irmão pode fazer uma oração? Não posso não. Beleza, vai passando, todo mundo lendo uma palavra ali no discipulado. O irmão tem alguma coisa a falar? Não tenho nada a falar não. Mas quando chega na roda dos amigos, é uma fofocagem braba. Fala de um, fala de outro. Fala de futebol, fala de pornografia, mas na hora de falar de Deus não quer falar. Você está aí? Na hora de falar de Deus não quer falar. Ou seja, essa pessoa está disponível a fazer as coisas erradas, a obra do inimigo, mas não está disponível a fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Então, quando alguém lhe dá uma oportunidade de se abrir um culto, mesmo tremendo, parecendo aquelas furadeiras de impacto, chega aqui tremendo, venha fazer a vontade de Deus. Porque você vem tremendo, depois você vem tremendo mais um pouquinho, depois a tremedeira nunca vai parar, parece ter um frio aqui, que é diferenciado do frio daí de baixo. Mas você está aqui fazendo a vontade de Deus. E quando você começa a fazer a vontade de Deus, porque para você dar para as pessoas, primeiro você tem que ter. Eu não tenho como chegar aqui, eu vou dar 50 para um, 50 para outro, sem ter dinheiro. Então, para você passar para a palavra de Deus, a presença de Deus para as pessoas, primeiro você tem que estar cheio. Amém, meus irmãos? Você tem que buscar primeiro, para depois você chegar a distribuir. Eu estou lendo para vocês aqui, a gente está falando aqui da palavra de Deus. Eu falei até com o rapaz, eu falei, olha, vou lhe passar alguns versículos aí, mas o grandão pode mudar alguma coisa no meio do caminho, não é culpa minha, eu falo com ele. Por quê? A gente organiza algo aqui, para não perder a direção, que a direção é resistência espiritual. Mas é Deus que conduz o culto, amém, igreja? E Ele está disponível aqui, a fazer o que Ele quiser fazer. Curar, libertar, a obra é dEle, não é minha. Então, nós temos que procurar fazer a vontade de Deus, não fazer a nossa vontade nem a vontade do inimigo. Eu queria pedir para os irmãos abrir, ainda nessa mesma direção, em Gênesis, capítulo 39, vamos ler o versículo 7. Eu vou adiantar que você vai procurando aqui, porque eu tenho horário e tenho que entregar esse microfone na hora certa, porque senão minha orelha vai ficar vermelha. Gênesis capítulo 39, versículo 7, é o primeiro livro da Bíblia, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deite comigo. Porém ele recusou.
Amém, igreja? A mulher olhou e falou assim: deite comigo. Porém, ele recusou. Ele resistiu. Ele resistiu, ele não quis. José é um jovem, né, ele podia muito bem ali dizer: poxa, ninguém está vendo. Mas ele não quis, ele resistiu. Eu estou falando sobre resistência espiritual. Ou você resiste a Deus, ou você resiste ao diabo. Um dos dois. Não tem como você fazer a vontade dos dois. Não tem como. Eu sei que todos nós aqui, que está aqui nessa noite, uma hora ou outra a gente dá um vacilo. Isso aí, porque nós somos ser humano. Mas todo dia vacilando, aí já está fora da direção de Deus. Errar, vacilar, todo mundo erra. Quem é que não erra? Quem não tiver pecado aqui ou que nunca errou, atira a primeira pedra. Ninguém vai tirar pedra, porque sabemos que todos nós somos falhos. Amém, igreja? Mas nós temos que resistir, nós não podemos se entregar ao erro, nem ao pecado. A mulher de Potifar não era uma mulher feia, né? Devia ser uma mulher bonita e tudo. Estavam os dois ali. Então, na mente dela, estava só ela e José. Mas na mente de José estava Deus, ela e José. É a diferença do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus. Ela vai saber que onde ela estiver, no vale da sombra e da morte, onde ela estiver, ela vai saber que ela nunca está sozinha. Aleluia. Ele vai saber que onde ele estiver, ele vai saber que ele nunca está só. O livro de Josué diz que onde pisar de seus pés, onde estiver ali, o Senhor está contigo em nome de Jesus. Então nós não temos como se esconder de Deus. Não temos como se esconder de Deus. José falou não. Ele resistiu, ele não quis. Porque muitas vezes, irmãos, estamos aqui na igreja, estamos pregando, estamos louvando, é muito bonito a pregação, rapaz, que negócio lindo. E que aquele cara prega, aquela pessoa prega. Essa obra não é do homem, a obra é de Deus. Mas, às vezes, a gente chega diante de uma situação que é para a gente dizer não, Marcelinho, a gente fala assim. E aí? Meu Deus, ninguém está vendo, ninguém viu, pá. Aí depois chega em outra situação para dizer não de novo e diz sim de novo. E quando Deus fala, eu quero te usar, meu filho. Quando Deus dá uma oportunidade de você falar sim para Ele, você fala não para Ele. Não para Deus. Muitas vezes a gente está no trabalho, dá aquela vontade de orar. Rapaz, aquela vontade de entrar no banheiro, em qualquer lugar, sabe, de orar, de falar com Deus. E a gente pega o celular, faz alguma coisa e não fala com Deus. De ler a Bíblia. Sabe, eu vou largar esse celular agora, que celular maldito. Só não vou quebrar porque eu estou pagando ainda. Mas senão ia quebrar. Vontade de ler a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Não tem força para ler a Bíblia. A Bíblia diz que de quem é aquilo que a gente se entrega, antes se torna-se o nosso Senhor. Amém, igreja? A gente vai resistir se você se entregar ao vício, à idolatria, vai se tornar o seu Senhor porque você se entregou. Então nós temos que resistir. José, ele resistiu. Essa resistência de José levou ele para a cadeia. E essa resistência de José na cadeia, de não fazer o errado também, levou ele a sentar no trono e ser governador. Porque às vezes as pessoas, meu pastor Vanderlei, ele resiste hoje e passa uma situação difícil, fala assim, pô, estou servindo a Deus, estou fazendo tudo certo, e por que isso na minha vida? Não pergunte a Deus por quê, diga, Senhor, para quê? Qual é a finalidade aí na frente, Senhor? O que é que vai acontecer pela frente? Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Porque as pessoas que andam na direção de Deus, irmão, tenha certeza, o negócio vai estreitar, vai. Mas também quando Deus botar lá em cima, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo vai olhar e dizer, rapaz, quem diria? Olha para lá. Não era nada. Os irmãos de José, quando José fala, eu sou José, eu sou o irmão de vocês. Ninguém acreditou, você. Porque José não era nada, venderam por qualquer coisa. E agora o cara é governador. Aleluia. Porque ele falou assim, eu decido servir a Deus. Eu decido fazer a vontade de Deus. E não fazer a vontade do mundo. E não fazer a minha vontade. Porque agora não é a nossa vontade mais, agora é a vontade de Deus. Tem coisas, alguém que pisa no nosso pé, alguma situação que dá vontade de dar um murro. Às vezes o cara é capoeirista, o cara se fosse agora ia dar uma benção, uma voadora, não sei o que, jogava capoeira. Tem aquela vontade, né? O cara batia boxe. Era personal fortão, vou dar um murro, arranca o pescoço. Aí o cara para assim e fala, não é mais a minha vontade. Agora é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Orar pela pessoa.
Aí você chega, dobra o joelho e ora. Senhor, minha vontade era dar um murro. Eu não ia errar, eu ia bater e derrubar, só que eu prefiro fazer a vontade do Senhor. Deus, abençoa. Tira essa mágoa do coração. Deus, tem misericórdia, Senhor. Ela não sabe o que faz, ele não sabe o que faz. Por quê? Porque nós somos perdoados na cruz do Calvário. O Senhor falou, Senhor, perdoa essas pessoas, Pai, porque elas não sabem o que faz. Então nós devemos também, nosso exemplo não é Neymar, nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nosso ídolo é Jesus. Não é jogador de futebol, meu Deus, jogador de futebol. Não lhe dá nada, Deus está ali em sua casa. Se tiver piso, Ele está ali. Se tiver areia, Ele está ali. Cuidando de você, colocando pão para você comer, cuidando de você. Então, nós temos que adorar com todas as nossas forças ao nosso Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Amém, igreja? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Então vamos correr, que eu tenho mais 10 minutos. Eu queria pedir aos irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. E vou ter que correr também, que Mateus capítulo 4, falando de tentação, de resistência, não podemos falar do nossa excelência. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também foi tentado. Amém, igreja? Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se o tentador, disse, tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O diabo chegou, não empurrou Jesus, não falou nada, ele não tem essa autoridade. É aqui, ó. Ele trabalha na mente. Você não é o Filho de Deus? Mostre para mim. Faça um teatro para mim. A resposta do nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser também a nossa resposta diante de uma tentação. Ele, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que sai da Bíblia. Então o diabo transportou-se à cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo e disse-lhe, tu és o Filho de Deus? Lança-te daqui abaixo. Está escrito que os anjos dará ordem a teu respeito e tomará-te nas mãos, para que nunca tropece em pedra nenhuma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor, seu Deus. Amém? Eu sempre falo, queira ser humilhado, quebrado por Deus, e não queira ser exaltado pelo diabo. Porque Deus vai lhe quebrar, vai lhe humilhar, para lhe fazer uma pessoa melhor, para lhe fazer uma pessoa abençoada, uma pessoa humilde. O diabo ele vai exaltar, olha o que ele falou, botou lá em cima do templo, foi ele que botou lá. Mas depois, sabe o que ele falou? Pule. É assim que ele faz. Você vê muitas pessoas aí, várias pessoas, né, que morreram, várias pessoas aí. Tem aquele cantor de rap, hip hop, Kevin, caiu da sacada do prédio, ninguém sabe o que aconteceu. Mas várias situações que o inimigo chega ali, exalta e depois destrói. Amém, igreja? Porque o que ele quer é destruir. Não espere do diabo coisa boa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Isso é a função dele. A função de abençoar, a função de cuidar, a função de Deus. Então, nós estamos falando sobre resistência espiritual. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Quando alguém mandar fazer algo, faça, irmão. Alguém mandar você orar por alguém, eu sou novo na igreja, ore. Bota a mão e ore. Fala, em nome de Jesus, seja curado. Quando alguém chega perto de você e começa a falar de outras coisas, de pornografia, fale de Jesus. Essa pessoa vai sair de perto de você, que ela não vai ficar perto de você. Fale do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém começa a chegar perto de você para fofocar, rapaz, vamos falar. Fale do Senhor Jesus Cristo para essa pessoa. Comece a trazer a palavra de Deus no meio dessa reunião, dessa conversinha. Quando você olhar, vai parecer que as pessoas foram arrebatadas, só vai estar você. Ou um ou dois que queiram ouvir a palavra de Deus. O resto vai sair que não vai querer ouvir.
Seja diferente, não seja igual a todos. Seja diferente. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Você está aí? Então o inimigo ele veio tentar o Senhor Jesus Cristo. De todas as formas ele tentou. Mas o Senhor Jesus Cristo, através da palavra, rebateu a ele. No final ele foi embora por um tempo, a Bíblia diz. E os anjos do Senhor veio servir ao Senhor Jesus Cristo. No final tem uma grande recompensa, irmãos. Às vezes a gente sofre, passa luta, dificuldade, mas no final tem uma recompensa da parte de Deus. Amém, igreja? Eu estou falando sobre resistência espiritual. Eu tenho vários versículos, eu escolhi poucos aqui, eu escolhi alguns da Bíblia, mas tem vários. Daniel capítulo 3, versículo 15. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta e da harpa, e da sambuca, que nome é esse que botaram aqui, misericórdia? É algum instrumento, irmãos. Do saltério, da gaita, e todos os especialistas de música, prostar-se e adorais a estalta que fiz. Bem, e mais se não adorardes, sereis lançado na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Oh, meu Deus, coitado. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, disse: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que pode nos livrar, ele nos livrará da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. Amém, igreja? Então, Nabucodonosor está botando pressão. Ó, a flauta vai tocar, os instrumentos vai tocar. Vou dar uma oportunidade para vocês. Porque tocou os instrumentos, todo mundo se prostrou, eles não se prostraram. Mas vou dar mais uma oportunidade a vocês. Os instrumentos vai tocar, e quando parar de tocar, se você não se prostrar, você vai ser jogado na fornalha. Na mesma hora. Olha a pressão. Lembra do professor? O inimigo vai querer botar pressão, a pressão, vai jogar na mesma hora na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego: ô rei, não precisa nem perder seu tempo. Não precisa tocar nada não. Nós não vamos se prostrar e ponto final. Aleluia. Nós não vamos se vender e ponto final. Nós não vamos se prostrar e ponto final. Resistência espiritual. Eu sirvo a Deus e não sirvo a outro Senhor. Ah, não. Eu sirvo ao Senhor. Não me prostro diante de outro Deus. Então joga os três na fornalha de fogo. Nós sabemos da história que foram jogar. Antes de jogar, no meio do caminho, quem estava levando para jogar foi logo queimado pelo fogo. E eles três não foram queimados, porque não jogaram ele lá dentro. Eles mesmos com os pés dele que entraram na fornalha de fogo. Porque a Bíblia diz que quando chegaram os soldados, o fogo saiu de lá e consumiu os soldados. E não consumiu Sadraque, Mesaque e Abednego. O que é que Deus estava dizendo? Eu estou com vocês. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. E eles entram lá dentro e o rei olha e fala assim: não foi 3? Por que agora tem 4? Porque o Deus Todo-Poderoso estava ali para poder livrar. Amém, igreja? Então resista em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é contigo para te dar vitória. Tem várias situações na Bíblia de pessoas que resistiram ao inimigo e decidiram fazer a vontade de Deus. Foi difícil, passaram situação difícil, mas provaram milagres que muitos não provaram. Ele saiu dali, o rei olha e fala assim: vamos adorar o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o rei verdadeiro livrou ele da fornalha de fogo. Então o nome do Senhor foi glorificado naquele dia. Amém? Então estou falando sobre resistência espiritual. Sabe, é fácil às vezes a gente fazer a nossa vontade, é fácil a gente fazer a vontade do mundo. Sabe, as pessoas vão querer ver, as pessoas vão querer saber, muitas pessoas vão criticar. Poxa, um cara desse aí, rapaz, uma voz dessa, em vez de cantar, fazer aqui um pagodinho, um negócio, botar na rede social, rapidinho vai estourar. Porque hoje em dia, irmãos,
Tem muitas pessoas hoje em dia botando foto na rede social, botando algumas coisas, vê se ganham um dinheiro. E às vezes tem pessoas até que, sabe, às vezes a pessoa até que está buscando a Deus, ou não, fica ali botando, exibindo o seu corpo, botando, porque as pessoas do mundo fez e deu certo. E está ganhando dinheiro hoje, tem meio mundo de perseguidores. Aí fala assim, a gente tem 2 milhões de perseguidores, 3 milhões. Vou botar uma fotinha ali, mostrar só um pouquinho aqui, para ver se eu só tenho 10 perseguidores. Se contente com esses 10, irmão. Porque não são seguidores, é perseguidores. Quando erra, todo mundo chega ali em cima, aí, ó, e fala. Já vi gente falando na rede social, vou me matar, vou tirar minha vida, não aguento mais, me deixa em paz. Você não quer os perseguidores ali procurando? Porque imagine 2 milhões de pessoas, pastor Vanderlei, te olhando o tempo todo. Vai comer, postou. Está no banheiro, postou. Lhe rastreando o tempo todo. Quando dá um vacilo, aquele 2 milhões chega ali, ó, e metralha. Então você tem 10, fica com esses 10 mesmo, irmão. É menos pessoas para falar de você. Amém, igreja? Mas se um dia Deus abençoar e você vai ter um bocado de gente, 2 milhões, 3 milhões, eles vão ouvir da sua boca a palavra de Deus. Eles vão ouvir, sabe, o seu caminhar, a sua caminhada, eles vão ver que Deus está contigo em nome de Jesus. Porque Deus, Ele exalta quem Ele quer exaltar. Na hora certa, primeiro Ele prepara. Não possamos ir com a força do nosso braço. Eu estou falando sobre resistência espiritual. Todas as pessoas que a gente falou na Bíblia, que eles resistiram. Não foi fácil para eles. Mas no final, o nome do Senhor foi glorificado. Que eu para José depois, falar assim, rapaz, eu fico maravilhado com a passagem de José, porque José teve a mulher ali na mão dele, não quis, foi preso. Depois ele vira governador, né? E o rei chega e pega uma concubina, se eu não me engano, foi esposa do rei, né? Pastor Vanderlei está aí, pastora Grace está por aí também. E dá José aqui, ó. Eu não sou obrigado a saber tudo, né, irmão? E dá José aqui, ó. José aqui, ó. É sua essa. Porque essa mulher teve a descendência de José, veio através dessa moça. Então o que acontece? Ele resistiu, ele não quis o prato do inimigo. Deus preparou e deu a ele o melhor. Amém, igreja? Então resista em nome do Senhor Jesus Cristo. Resista, lute. Crente, deixa eu falar uma coisa aqui que já estou encerrando. Crente que não jejuma está vulnerável ao pecado. Tenha certeza disso. Não bate de frente com essa carne, irmão, está vulnerável ao pecado. Crente que jejuma, ele tem mais uma resistência. Você vê que Jesus estava fazendo o quê? Jejuando, 40 dias, 40 anos. A tentação veio, ele estava jejuando. Ele não estava na carne, ele estava no espírito. Ele aí, ó, não, palavra. No final de tudo, os anjos veio e alimentou. Vai chegar o alimento. Mas o tempo de resistir, o tempo de lutar, não é tempo de comer, é tempo de lutar. Tempo de guerra, meu irmão. Muitas pessoas aqui que tem horas que param assim, ó, ninguém vai comer aqui. E pronto. É um dia, 2 dias sem comer, orando ali, orando fervorosamente, rodando dentro da casa, acordando de madrugada. É guerra. É guerra, nós estamos em guerra. E nós temos que lutar. E eu digo para vocês aqui, se eu estiver errado aqui, tem várias pessoas aqui, PhD, pode me corrigir que eu estou de boa. Importa que o Senhor seja glorificado. Mas para mim, o nosso pior inimigo não é o diabo, é nós mesmos. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Mas imagine, coladinho aqui, pai. Então, o nosso pior inimigo é nós mesmos. Nossas manias, nossos pensamentos, nossos desejos. Nossos desejos. E nós temos que lutar contra isso. Porque não tem que ser a nossa vontade. Tem que ser a vontade de Deus. Então eu trouxe essa palavra nessa noite falando sobre resistência espiritual. Esteja sujeito a partir de hoje. Quando alguém lhe dá uma oportunidade de pregar uma palavra, qualquer coisa, tremendo, do jeito que venha. Nem você chega aqui e fala assim, Jesus chorou, e desça. Depois você vai indo desenvolvendo. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Não perca a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Fale no colégio, no seu trabalho, onde você estiver. E seja um exemplo em nome do Senhor Jesus Cristo.